Tá, boa noite. Voltando. Isso, 10 minutos novamente. Boa noite a todos. Boa noite a quem nos assiste na TV Alesp. Na Assembleia Legislativa tem de tudo. Tem acariação, tem rompimento do regimento interno, tem obediência ao governo, obediência ao governo, obediência ao governo, obediência ao governo, tem de tudo. Menos o poder legislativo como representativo e pautando as demandas da população de São Paulo. Este lugar, nitidamente, se tornou o que todo mundo já previa, o quintal do Palácio dos Bandeirantes. Eu não sei por que nós estamos aqui. Nós estamos cumprindo um papel alegórico. Os votos que tivemos são alegóricos. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Contra fatos, não há argumentos. Não à toa, só subiram 2 deputados para debater o projeto aqui a favor do 529. E aí a presidência e o governo de São Paulo têm usado de todas as artimanhas possíveis para aprovar esse projeto. Rasgar o regimento não é mais um problema. Não é mais um problema. Na verdade, o regimento nem existe mais. Nós estamos aqui lidando compulsoriamente com conchavos, com articulações por baixo do pano, com troca de favores e com alianças espúrias. É com isso que estamos lidando. Coronel Telhada, ainda bem que o senhor desceu da presidência, porque à medida que o senhor não abrisse mão da presidência, o senhor estaria abrindo mão do seu voto. E, como alguns companheiros e companheiras aqui falaram, inclusive do PDO, que isso comprometeria a integridade do seu grupo político. Eu viria falar aqui de uma outra coisa. Eu viria falar aqui da tentativa do deputado Carlão e do Alex de Madureira, que é o relator especial, de tentar convencer esse legislativo a partir de um PowerPoint. Num país em que se incrimina pessoas a partir de PowerPoint, não seria nada estranho tentar convencer um grupo de deputados a partir de um PowerPoint. Deixa eu explicar uma coisa. Na educação, na área de educação, a gente aprende que existe a alfabetização e o letramento. O processo de alfabetização é quando a gente vai decifrar os códigos, o código alfabético, sabe as letras, somar uma letra com outra, fazer sílaba, criar palavras, etc. e tal. Letramento é uma atividade profunda do processo de alfabetização. Diz respeito a produzir crítica, analisar o que está escrito, entender figuras de linguagem. Então, Carlão e o Alex de Madureira, quando apresentam o PowerPoint, ele acha que nós não temos letramento. Ele acha que a gente não consegue ler que a ideia de um Estado enxuto e moderno, na verdade, é um Estado precário. Um Estado mínimo, que não é mínimo, é ausente. E isso é uma especialidade, sim, do grupo político chamado Social e Democracia. Aliás, quem não lembra a Vale do Rio Doce vendida por 3 bilhões, quando tinha reservas minerais avaliadas em 100 bilhões? O mínimo que o PSDB deveria aceitar de 25 anos de governo de São Paulo é que são péssimos gestores, porque estão tentando remendar um rombo histórico. E a gente sabe muito bem que esse projeto de reforma administrativa, ele não diz nada sobre o Covid, ele não tem nada a ver com a crise econômica surgida pelo Covid. Ele diz respeito aos interesses anteriores, o plano de governo do João Dória. Ele diz respeito ao processo de precarização, de vulnerabilização, porque a gente sabe que Dória não gosta de pobre. Não só ele. A gente viu como a Bia Dória pensa sobre a população em situação de rua. Isso faz parte da classe dominante brasileira, quiçá paulista.
Eles olham para quem é atendido pela FURP com ojeriza, acham que as secretarias vão dar conta do apoio técnico, né? do apoio técnico, vão dar conta de produzir o que a FURP produz. Daqui a pouco vão fechar o poupa-tempo e vão fazer a gente tirar documento na Secretaria de Justiça. Imagina todo mundo lá, ou talvez no Palácio do Bandeirantes. A gente precisa entender que o Estado, assim como seus órgãos e toda a sua ramificação, ela é feita, eu sei, de forma pensada, elaborada. Tem setores, tem lugares que podem sim ser repensados, mas isso deve ser feito de forma profunda. Não dá para chegar com um projeto que não diz quanto se economiza, que não diz para onde vão os funcionários, que não diz como essa mão de obra será reaproveitada dentro do governo. E principalmente, como a população vai receber esses serviços. Isso é inadmissível. Inadmissível. Ou então o Palácio dos Bandeirantes, quem sabe a liderança do PSDB aqui, ou o gabinete dos deputados que votam a favor, vão produzir remédio. Ou vão produzir apoio técnico para as famílias que estão assentadas, que é o trabalho do ITESP. Ou vão oferecer transporte público. Acho que poderia bater na porta de cada gabinete e solicitar esses serviços. O Instituto Florestal, para vocês terem uma ideia, o Instituto Florestal representa 0,003% dos 10 bilhões que o governo pretende recuperar. 0,003. Isso não é ajuste, isso não é reequilíbrio. Isso é um projeto de governo que desde sempre se orientou pela precarização da vida da população, principalmente os mais pobres. Voltando à artimanha, à construção política do PSDB, eu queria que as gestões tucanas apresentassem um relatório positivo do que fizeram em termos de melhoria da vida da população. O exemplo mais gritante que nós temos, o metrô de São Paulo, o transporte público que é de responsabilidade do Estado. Eu queria saber quem considera aquilo minimamente suficiente para o tanto de gente que mora nessa cidade. Quem considera? Eu sei quem considera, quem não anda de metrô, quem anda nos seus carros oficiais, quem anda com motorista. Não se tem dimensão da realidade. As escolas públicas do estado de São Paulo, há 25 anos o PSDB gere essa cidade, e o resultado que nós temos é uma péssima gestão. A gente não pode assinar propostas do governo, porque eles já demonstraram que eles não sabem gerir, porque eles pensam no Estado como uma máquina, como se não tivesse gente no início, no meio e no fim dessa gestão, desse processo. É disso que estamos falando, é sobre isso, absolutamente sobre isso. Não é possível, nós nem deveríamos estar aqui. Nós temos 30% de parlamentares no grupo de risco. Nós estamos aqui numa outra artimanha que nos obrigou a estar aqui. E isso só foi possível porque enfiou um projeto cabeludo como esses. E tirou, inclusive, gente que a gente nunca vê por aqui. Porque a gente sabe quem está todo dia aqui, a gente sabe quem participa das discussões, e a gente sabe quem não está aqui, e a gente sabe quem vem apenas para votar, apenas para cumprir as demandas do governador, sem um mínimo de criticidade, porque a questão é só uma: vou apoiar o governo. E contrariando o que o presidente ontem falou, que na sessão virtual do Colégio de Líderes, disse que a oposição vota contra só porque é oposição. Isso não existe. Quantos projetos aqui tiveram votação simbólica e foram enviados pelo governo e não teve o mínimo zero de oposição, tampouco da oposição? Isso não confere. Agora o que confere é que os projetos da oposição, eles são barrados,
eles são suspensos desde a Comissão de Constituição e Justiça. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Para concluir, tem uma música do Gonzaguinha, inspirada em campos que adoram a poesia. Tem uma música do Gonzaguinha que fala assim: há um lado carente dizendo que sim, essa vida da gente gritando que não. O lado carente é exatamente essa vontade predatória, esse desespero do governo, né, em injetar as suas vontades, em destruir o Estado. E a vida da gente dizendo que não é exatamente os 5.000 funcionários públicos que vão perder seus empregos, uma parcela muito grande desses deputados e a população que não é consultada, É isso.